objetivo desse vídeo é a gente tentar entender o porquê que alguns grupos foram elencados como fatores de risco para a pandemia de Covid-19. O assunto ele se intensificou no começo do mês de março, quando foi publicado no periódico médico The Lancet o primeiro estudo a mapear a evolução dos casos infectados pelo vírus SARS-CoV-2. E esse estudo ele acendeu um alerta sobre os possíveis grupos que poderiam manifestar as formas mais graves da doença. Ele analisou 191 pacientes infectados na cidade de Wuhan, na China, que foi a primeira cidade chinesa onde o vírus começou a infectar as pessoas. E dos 191 pacientes analisados, praticamente a metade, 48% dos pacientes, tinham uma comorbidade crônica associada. Dentre elas, a mais prevalente era a hipertensão arterial sistêmica, que compunha 30% da amostra, seguida pelo diabetes mellitus, que compunha 19% da amostra. Outra análise desse estudo foi que, comparando a média de idade dos pacientes que sobreviveram, que foi de 52 anos, com a média de idade dos pacientes que foram a óbito, 69 anos, indicou-se que a doença teve um pior desfecho nos pacientes idosos. Acredita-se que os idosos são mais vulneráveis porque eles já contam com o sistema imunológico mais envelhecido. Eles não vão ter a mesma resposta imune que um jovem de 25, 40 anos. Então, a infecção pelo vírus SARS-CoV-2 pode atuar como uma sobrecarga ao sistema imune desse paciente. E como qualquer outro sistema do corpo humano, o sistema respiratório também envelhece. Com a avançada da idade, ocorre um aumento na rigidez da caixa torácica, uma redução significativa da força dos músculos respiratórios e uma redução progressiva da função pulmonar. Além disso, temos na nossa árvore respiratória os cílios. Cílios são minúsculas projeções musculares que recobrem a via respiratória e atuam no sistema de defesa. Os cílios impelem a camada de muco que recobre as vias, e com a avançada idade ocorre perda progressiva dessas estruturas, fazendo com que os indivíduos passem a acumular mais muco dentro da cavidade respiratória. É por isso que os idosos tornam-se mais suscetíveis à infecção mais grave pelo SARS-CoV-2, e com isso a taxa de mortalidade aumenta conforme o avançar da idade. De fato, qualquer paciente que tenha uma comorbidade crônica, seja uma insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial sistêmica ou uma história prévia de infarto do miocárdio, esses pacientes formam um grupo que tem uma preocupação adicional em evoluir para a forma mais grave da doença. E isso acontece porque nesses indivíduos pode haver uma sobrecarga dos sistemas cardíaco e pulmonar ocasionado pela doença de base. E como o vírus SARS-CoV-2 acomete esses sistemas, esses indivíduos tornam-se mais suscetíveis às formas mais graves da doença. Em um estudo recente publicado em um periódico médico inglês, foi constatado que os indivíduos cardiopatas, independente da cardiopatia de base, foram os mais propensos a terem complicações cardíacas. Entre as complicações, as mais comuns foram a lesão aguda do miocárdio e a insuficiência cardíaca. Outra constatação do estudo foi que dentre os pacientes que foram a óbito, 48% tinham hipertensão arterial sistêmica. A hipótese proposta da relação entre hipertensão arterial sistêmica e o pior curso da Covid-19 nesses pacientes é que o vírus SARS-CoV-2 penetra nas células humanas pelo receptor da enzima conversora de angiotensina 2 presente nas vias aéreas. Alguns estudos têm sido lançados para tentar avaliar se o uso de algumas classes medicamentosas, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores dos receptores de angiotensina, poderiam atuar aumentando a expressão desses receptores, o que seria um facilitador da doença e da replicação do vírus. No entanto, até o momento, a Sociedade Brasileira, Americana e Europeia de Cardiologia afirmam que ainda não há evidências claras entre o uso dessas medicações e o pior curso da Covid-19, afirmando que essa relação ainda não é bem estabelecida. Desta forma, é recomendação dessas sociedades a não suspensão da medicação sem orientação médica e avaliação individualizada de cada caso. A presença de hiperglicemia e o consequente estresse metabólico gerado por ela faz com que ocorra uma desmobilização do sistema imune,
tornando o paciente diabético mais propenso a infecções, incluindo a Covid-19. Então, o diabetes ele é um fator de risco a complicações e a internações em leitos de UTI, por exemplo. Não é à toa que em 2009, durante a pandemia de H1N1, o diabetes também foi considerado fator de risco. É por isso que é de suma importância, principalmente na atual conjuntura, que o paciente diabético faça um controle glicêmico rigoroso, faça dieta, atividade física e uso correto das medicações. Para as doenças que acometem o sistema pulmonar, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, a relação é clara. São transtornos de base que comprometem o sistema respiratório. Nesse cenário, esses indivíduos se tornam mais propensos ao acúmulo de secreções nas vias aéreas, à dispneia e à insuficiência respiratória aguda. Outros grupos de risco são os imunocomprometidos. Dentre eles, a gente pode citar aqueles que fazem uso de medicações em doses imunossupressoras, aqueles que estão em tratamento neoplásico, portadores de neoplasia, os portadores do vírus HIV e transplantados.